Nós que trabalhamos duro para isolar e conter ruídos, sons e ecos, hoje vamos fazer barulho para compartilhar com vocês o trabalho e dia a dia dos profissionais da acústica. Vamos dar voz a quem está por trás do tão buscado silêncio. Nosso primeiro episódio da trilha Vozes da Acústica começa com Samuel Quinto. Trabalhando há 20 anos com a acústica, ele é professor, neurocientista, músico, escritor, editor, comendador, embaixador da cultura e arte, diretor musical, entre outros diversos títulos. Primeiramente, Samuel, eu quero agradecer por você ceder o seu tempo aqui para a gente, pela sua presença, né, mesmo que virtual, é muito importante aqui para nós. E aí, eu quero saber, começando aqui com esse tanto de título, como que você entrou no mundo da acústica? Como que te levou ao mundo da acústica lá nesses 20 anos atrás? Entendi. Oi, Gabi, obrigado pelo convite, obrigado, portal, ó, somos assim, ó. Com Bom, certeza. Gabi, eu sou eu sou músico, né, de formação, sou pianista, e eu morei muitos anos fora do Brasil, morei quase 12 anos fora do Brasil, fazendo concertos, né, tocando e dirigindo e tudo mais. E uma coisa que eu percebi enquanto eu estava morando fora, morei na Europa, morei em 3 países, é que as salas, elas reagiam diferente para o mesmo tipo de música que eu tocava. E eu fiquei intrigado com isso. Eu, mas se é o mesmo instrumento, o mesmo piano, por que que aqui soa tão diferente? E então eu percebi que na Europa isso faz parte do currículo obrigatório de todo estudante de música, é estudar acústica, todos. Nem que você faça um curso livre, mas você vai ter uma cadeira, uma disciplina chamada acústica, para você entender a acústica dos instrumentos, a acústica das salas, psicoacústica, aquela coisa toda. Então, junto com a minha carreira enquanto músico, eu fui me especializar também em acústica e fui fazer o curso, graduação, pós-graduação, aquela coisa toda. Então surgiu primeiro dessa curiosidade minha em ouvir que eu tinha que me adaptar às salas cada vez que eu ia tocar. Ou seja, eu passava algum tempo antes treinando o toque no instrumento para eu habituar com a resposta da sala. E não com o instrumento, que era o mesmo. Às vezes era a mesma marca, o mesmo modelo que eu tinha, mas era som totalmente diferente. Então, era a sala respondendo ao meu concerto. Então, eu precisava ter um domínio técnico maior. E eu percebi algumas vezes, como no episódio, em uma sala de teatro, que eu fui fazer um concerto, era um auditório com a capacidade pouca, assim, 350, 400 lugares, e o técnico queria ligar microfones no piano para projetar o som. E eu disse para ele que não precisava, porque pelas dimensões do piano e da sala, daria para todos ouvirem, mesmo que o teatro esteja cheio, estivesse cheio, né? Aí ele, não, mas é que eu quero colocar. E aí ele tocava aquela nota, Samuel, a sala desculpa, fazia travou um bum, pouquinho. Se puder foi, travou. voltar só, travou só um pouquinho aí. A hora que ele E falou que aí eu queria vi que você colocar o o queria colocar o microfone. microfone, isso. Então, aí ele queria microfonar para jogar o som no PA, no som da sala. E eu disse que não precisava, ele insistiu que ele gostaria para dar mais grave e tudo mais. Eu disse, tá, mas é um concerto acústico, não precisa disso. Mas já que você quer fazer, vamos fazer. E aí o que é que aconteceu? Toda vez que eu tocava a nota si bemol, fazia um barulhão dentro da sala, fazia bum. Cada vez que eu tocava, fazia bum. E ele ficava desesperado. Ele saía de lá de cima, descia, virava o microfone, voltava, mexia de novo, descia. E ele ficava nessa ida e volta, e mexia lá. E não conseguia resolver. E eu percebia, porque eu já sou especialista em acústica, eu sabia que aquilo era a resposta da sala. Eu pude ajudá-lo a entender como a sala funciona diante daquilo. Então a gente foi medir no celular que frequência era o problema da sala. Fomos no equalizador específica, e a sala ficou então uniforme para todas as frequências que eu tocava.
porque ele já estava me sugerindo. Então, o que aconteceu foi que eu vi que ele estava muito aflito, não conseguia solucionar aquilo, e ele já estava me sugerindo não tocar o si bemol. Eu disse, não, cara, eu não posso pensar nisso enquanto estou tocando, né? Não faz sentido nenhum. Mas eu vou te explicar. E aí expliquei para ele o processo de identificar frequências problemáticas da sala e corrigir Uhum. no equalizador lá em cima, na mesa dele lá. Então, a Uhum. gente foi lá na cabine, mexemos e nivelamos, então, o ganho das frequências dentro da sala, e a resposta, então, deu para fazer o concerto. Então, esse episódio, se eu não tivesse essa experiência, esse tipo de curiosidade há muitos anos atrás, eu poderia ter um concerto meio fracassado ali. Sim, com certeza, com certeza. E, bom, isso você conta da sua experiência lá fora, que estudou muitos anos lá fora. E aqui no Brasil, como que você enxerga a acústica aqui no Brasil? A, esse ramo da acústica, ele é, ele é muito incipiente ainda, principalmente quando as pessoas utilizam como fonte de informação o YouTube. Porque no YouTube, qualquer um pode colocar o que quiser lá dentro, né? Então, se o cara escrever lá no YouTube e ele tiver muitos seguidores, ele disser, olha, eu fiz a minha parede toda aqui de papel higiênico. Então, vai ter muita gente fazendo de papel higiênico a parede. Então, a pouca informação técnica, científica, realmente, sobre isso. Nos próprios cursos, nas graduações aí de engenharia, eu fiz engenharia civil, não concluí, fiz até o oitavo semestre, mas não tive nada relacionado à acústica, assim, com profundidade. A gente vê superficialmente fenômenos, né, ondulatórios, aquela coisa toda. Então, eu vejo um campo muito em expansão ainda, porque há pouca informação científica, acadêmica, aqui para as pessoas embasarem os seus conceitos, não simplesmente porque viram alguém, ó, eu fiz em casa. Aí na casa dele funcionou, que a casa dele tem um tipo de parede, tem um tipo de ao redor, tem um tipo de tudo. Então vai funcionar para a sua, que é em outro bairro, em outra cidade? Talvez não. Então eu vejo Sim, dessa forma aqui no Brasil. sim, com certeza. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho dos detalhezinhos que a gente não pode deixar passar desapercebido quando a gente está fazendo uma criação de um projeto acústico. Fala um pouco para a gente quais são esses detalhes, detalhes técnicos, né, que não podem faltar. Não podem faltar num projeto. Primeiro, é um profissional qualificado, porque a gente vê que isso não é uma crítica no sentido de denegrir a imagem de ninguém, em hipótese alguma, mas há muitas pessoas que veem vídeos desse tipo, ou leem alguma coisa, ou ouviram dizer de alguém que solucionou um problema dela com um vizinho fazendo tal situação. Porque quando a gente pensa em acústica, normalmente as pessoas fazem uma conexão de acústica com música. E nem sempre é necessário ser para música. Por exemplo, eu posso ter um vizinho em cima, né, que eu ouço o sapato à noite, ou eu ouço o banheiro ligando o chuveiro, alguma coisa. Então, a acústica tem várias outras funcionalidades cotidianas, inclusive, né, consultório dentário, salão de beleza, pet shop, aqueles barulhos lá de pet. Então, tem muita funcionalidade. Academias, E né? qual é? Academias fazem muito Academia, barulho, restaurantes restaurantes, também, rato sim. batendo, aquela coisa toda, né? Quem nunca foi num restaurante que você ficava assim, hã? Você falou o quê? Hã? Por Sim, quê? Tem muito ruído dentro da sala. Então, o primeiro ponto precisa de um profissional que realmente ele tenha uma capacitação, um bom treinamento, uma boa, um bom conhecimento técnico científico, porque não pode ser na intuição, não pode ser ouvido. Não, meu ouvido está acusando que está bom, mas o nosso ouvido é muito limitado. A gente ouve sim, muito menos do que um gato, por exemplo. Meu gato ouve 10 mil vezes melhor do que eu, né? Ou seja, o nosso ouvido não pode ser um parâmetro de avaliação técnica. Esse é um outro requisito. A gente tem que ter bons equipamentos, né, para fazer as medições e poder emitir, então, um laudo técnico, científico, que responda à necessidade da pessoa que está sendo contactada, ou que está nos contactando. Então, se eu posso dizer duas recomendações básicas, um profissional muito bem capacitado,
e com bom equipamento. Aí, Sim. com certeza, a coisa pode já andar muito bem. Sim. E aí, quais são os desafios desse profissional? Vamos lá, com o profissional que é qualificado, com um bom equipamento. Mas quais são os desafios que você, como um profissional, mais enfrenta, assim? Bom, o desafio é que, primeiro, as pessoas precisam ter uma compreensão de que a acústica é uma ciência. É uma ciência, um fenômeno ondulatório observado por Aristóteles, por Pitágoras, há milhares de anos antes de Cristo. Ou seja, esse é um estudo científico que já acontece há muitos séculos. E por ser um estudo científico, as descobertas vão sempre sendo constantes. Descobertas de novos materiais, de novas medições, de novas análises. Então, as pessoas, quando ouvem um profissional e dizem assim, bom, nós vamos fazer um projeto para vocês, ela pensa primeiro que aquilo vai ser um valor inalcançável, porque ela já imagina um estúdio, um teatro, tipo o Carnegie Hall, a Sala São Paulo, ações acústicas que são muito plausíveis, são muito executáveis e não precisa ser uma fortuna incalculável. Algumas coisas exigem uma demanda técnica muito maior. E aí, um dos desafios é mostrar para as pessoas que essa necessidade tem que ser feita dessa forma, porque senão ela entra no ramo da intuição. E na Sim. intuição, aquilo pode dar certo hoje, pode dar errado amanhã. Ou seja, mas você trabalha em uma sala, e aquela sala tá ótima, você está vendo muito bem, mas a rua mudou. Ela era uma rua de mão simples, agora é mão dupla, tem mais tráfego, logo você vai ter mais ruídos dentro da sala. Então, um dos grandes desafios para o profissional da acústica é que as pessoas, primeiro, pensam que é muito caro, então não querem fazer, vão fazer com alguém que faça como eu tenho um amigo que diz assim que faz tudo na orelhada, né? E tem o outro desafio que é mostrar para as pessoas que às vezes esse projeto demanda um estudo muito maior. Então imagina que eu quero fazer, eu estou aqui na sala dos professores na EB Morumbi, que eu sou professor aqui, e essa é uma sala muito grande. Se a gente juntar todos os professores aqui dentro, vai ter muito ruído. Então, para eu fazer um estudo dessa sala de correções, é preciso tempo. Não vai ser assim. Me diz aí, é para pendurar o quê aqui? Não, não é assim. Então, um dos desafios é mostrar para as pessoas que é preciso, cada caso precisa de um estudo mais detalhado, mais alargado. Sim. E aí, você falou, né, das inovações, das novas tecnologias que sempre tem aí no mercado, que é um desafio, né, para quem está fazendo os projetos. O que que tem de novo no mercado aí que você falou, nossa, que coisa legal, a gente precisava disso mesmo. Tem alguma coisa que você tem já para contar para a gente? A gente tem sempre, como é um meio científico, todos os dias saem publicações científicas, né? Todos os dias Sim. tem algum pesquisador lançando publicações no mundo inteiro. Então, as inovações vão desde softwares, que são próprios para laudos, né? Eu tenho um amigo que tem até um novo software que ele que ele projetou junto com uma equipe que faz laudos de uma forma muito mais rápida do que a gente fazia antigamente. E eu lembro quando eu estava na faculdade de engenharia que a gente tinha uma disciplina que a gente tinha que calcular tudo com a calculadora e escrevendo os números do lado, né? Azimuth e tal, não sei o que lá, que a gente ia calculando. Hoje em dia, rádio, joga tudo lá, projetos da minha casa, pronto, eu só imprimo e dou para o pedreiro, né? E, a grosso modo dizendo, né? Mas as inovações estão muito mais no campo das pesquisas de relação direto com tecnologia digital. Ou seja, quanto mais simulações eu posso fazer da sala sem ter que correr riscos de correções depois, eu consigo simular como aquela sala vai responder para determinada situação, colocando informações, inclusive, do que estão fora da sala, que a gente chama de ao redor, né? Mas, basicamente, a gente vê que a inovação está muito presente na questão digital, né, de softwares, que fazem simulações cada vez mais precisas para que você não tenha que fazer ajustes depois na sala. Imagina que eu fiz um projeto para essa sala aqui e é um projeto que eu medi aqui, mas aí fiz as medições, coloquei,
e depois eu venho, meço de novo e faço algum ajuste. Esses softwares, eles já simulam, você já coloca a audição lá para você ouvir como funcionaria, você consegue andar pela sala com inteligência artificial, né? Você consegue interagir dentro da sala, óculos e fone de ouvido. Então, tem muita tecnologia envolvida nesses processos, cada dia mais, né? Então, a gente tem e como a gente trabalha com pesquisa, então a gente está sempre procurando entender mais o que é que está rolando de atuação. Muitos mitos vão caindo no meio do caminho, a gente está atento a isso, e muitas coisas a gente já vai implementando na nossa vivência prática e teórica aí do assunto, né. Sim, vai acompanhando, né, conforme vem vindo essas novas tecnologias, tem que acompanhar mesmo. E Sim. aí, Samuel, quando você vai fazer a criação de um projeto, o que que é indispensável na criação de um projeto, acústico? Indispensável. Olha, Gabi, foi uma pergunta muito boa, hein. Você me fez pensar muito agora. Bom, indispensável é ter um briefing completo. O que é o briefing? É quando o cliente eu consigo extrair dele todas as informações, o cliente ou a cliente, né, eu consigo extrair dessa pessoa todas as informações mais pertinentes, dificuldade que ela tem, enfrenta dentro da sala, dentro do ambiente. Sim, Porque muitas vezes a gente ouve a pessoa dizendo assim: "Bom, a minha sala é essa daqui, ela tem muito barulho". E você sai com aquela informação que é muito barulho, e você vai lá e faz um projeto, e você implementa na sala da pessoa, e a pessoa diz: "Mas continua com barulho". E aí você: "Mas qual barulho?". "Ah, o barulho é do motorzinho do compressor que eu uso aqui dentro da minha sala". E aí você sim. estava pensando que era barulho das pessoas falando, do vizinho que está em cima. Então, o briefing, ele funciona em você tentar extrair das pessoas que são leigas o máximo de informações possíveis. Por quê? Um leigo, ele não vai te explicar tecnicamente qual é a dificuldade dele. Sim. Ele não tem essa possibilidade de fazer isso. Então, a gente vai fazendo perguntas. Isso é indispensável. Fazer muitas perguntas. É um bate-papo, assim. Então, me conta, aí, qual é a dificuldade? Ah, você ouve barulho, mas que tipo de barulho? Ah, um barulho assim, assim, assado. Quando? Tem algum horário específico? Tem alguma estação do ano que você sente que isso é mais acentuado? Quando chove, fica igual? E aí você vai brifando para você tomar notas e Sim. entender exatamente o que aquela pessoa está pretendendo com aquele projeto, para que todo mundo ganhe tempo no final da situação, porque senão você volta, corrige, a pessoa fica insatisfeita, ela diz: "Ah, não resolveu nada, porque não estava no escopo aquele negócio". Então, para mim, algo que é indispensável é ouvir bem o que o cliente tem a dizer e continuar fazendo perguntas para estimular as respostas que você pretende alcançar. É entender a dor para saber onde vai tratar, né, porque senão não tem Boa, jeito. é isso aí Justamente mesmo, é a melhor resposta do mundo. sim. Vamos falar um pouquinho agora, Samuel, de laudos, né. Você faz os laudos também. Me conta o que que precisa não, me conta primeiro, o que é um laudo técnico? Um laudo é demonstrar claramente as especificidades técnicas de um produto, né. Ou seja, imagina que você me traz aqui uma plaquinha qualquer, e você precisa saber para que serve essa plaquinha, onde eu poderia aplicar. Então aí a gente entra em laboratório com equipamento de precisão, né, e vamos então medir e ter respostas de atuações da gama de audição possível que a gente puder medir, de como aquela plaquinha responde aqueles estímulos que a gente está jogando dentro do laboratório. Então, o laudo, no final, ele vai dizer o seguinte: bom, com essa plaquinha aconteceu que ela absorveu mais do que refletiu. Só que uma descrição mais técnica, por bandas de frequência, a gente vai dizendo, ó, para tanto, ele absorve tanto e reflete tanto. E aí a gente vai, então, e no final a gente diz, olha, essa plaquinha seria muito boa, muito bem utilizada, se fosse aplicado em tais condições, em tais situações, tais situações. Então, isso é um laudo técnico. Como é que eu descrevo para as pessoas, para os clientes, as especificidades e formas de aplicação daquele produto que potencializem muito
o que aquele produto pode apresentar. E o que é levado em consideração, o que é avaliado quando é feito um laudo? Bom, um laudo ele é feito... Bom, tem vários tipos de laudo, né? Eu posso fazer um laudo sobre ruído ambiental, por exemplo. Um estudo onde eu vou avaliar aqui na minha rua, aqui na minha sala, como se comporta o som dentro da minha sala, ao redor da minha sala, para que aquilo seja, então, mostrado para a prefeitura, para um órgão público competente que lide com isso. Ou pode ser um laudo técnico de peças acústicas, né? Ou um laudo técnico estrutural. Bom, tem várias formas de laudos. O que eu trabalho é com laudos mais relacionados a ambiente e peças acústicas, construções de peças acústicas, onde eu vou colocar essas peças em laboratório, vou medir aquilo e ver como é que elas respondem, né? E existem vários parâmetros que a gente pode medir essas peças acústicas, como elas interferem, né, no meio. Então, você pode medir através de tempo de reverberação, tempo de decaimento, como é que ela funciona nisso, clareza objetiva, né, que é o C80, a gente pode trabalhar com ITDG, que é Initial Time Delay Gap, a gente pode trabalhar com intensidade, Bass Ratio. Então, tem muitas técnicas que a gente pode avaliar dependendo do cliente, o que é que ele quer de laudo daquela peça específica. Então, um laudo ele não é algo tão genérico assim. Normalmente, a gente faz algo mais genérico quando é algo que pode ser utilizado popularmente, mas não cientificamente. Por exemplo, uma criação de um laboratório. Entende? É uma especificidade, a criação de um estúdio de gravação, onde eu preciso de pouca vibração ou quase nenhuma vibração, que a gente precisa até entrar com um medidor sísmico dentro da sala, o mesmo que avalia tremores de terra, a gente coloca dentro de um laboratório, Legal. dentro de um estúdio, para ver se o piso treme muito, né, na escala Richter, para você controlar. Então, depende muito, esses laudos eles têm que ter um foco muito voltado para o que o cliente necessita e qual o público-alvo daquele cliente. Por exemplo, o Portal da Acústica vende, comercializa peças acústicas para você fazer estúdios, igrejas e tudo mais. Então, a especificidade dos laudos que eu faço para o portal são muito mais voltados para isso. Eles não vão envolver pessoas que vão lidar diretamente com construção científica mais refinada, no sentido de eu preciso ter um controle absurdo que vai envolver até clima, umidade do ar. Bom, isso é outra coisa. Então, tem várias nuances nesses laudos. Sim. E qual é o maior público? Quem que mais solicita esses laudos para vocês? Olha, é bem diverso, Gabi, porque como eu tenho uma experiência grande e eu trabalho diretamente com ensino, então a gente recebe... Olha, um dos maiores que tem acontecido é com igrejas no Brasil. Uhum. Por quê? Cada vez que os sistemas de som vão ficando mais aprimorados tecnologicamente, né? Eles ficam com uma limpeza de som melhor, vão ganhando mais pressão sonora, aquela coisa toda. Então, mais vizinhos podem não gostar do que você está tocando ali dentro. Então, o que as igrejas estão tendo muito agora é um cuidado em relação à vizinhança por causa de novas legislações, né? Por exemplo, a lei do Psil, né, que tem aqui em São Paulo, que é de controle de ruídos em áreas ambientais, em áreas urbanas, em áreas industriais. Então, agora vai ser cada vez mais rígido o controle dessas situações. Então, a gente precisa enviar laudos para esses lugares onde as pessoas vão ter muita projeção. A gente já tem um laudo, né, e dizer assim, olha, estamos dentro da lei, e a gente compara os equipamentos, se os dois estão com medições calibradas e corretas, para que não haja divergência nisso e nem gere multas, né, que as multas são a partir de R$ 8.000. Altíssimas, né? São altíssimas. Ninguém quer essas multas, São com altíssimas. certeza. Então, esses meios assim religiosos têm tido bastante uma demanda por causa desse cuidado em relação à vizinhança, principalmente igrejas que são perto de edifícios, né, Sim. de bairros mais residenciais. Então, precisa ter essa cautela maior
por causa dessa, principalmente essa NBR 10.151, que fala bastante, né, disso. Então, é preciso ter um controle mais rigoroso. Então, a gente tem tido uma demanda mais alargada nesse sentido de ruídos ambientais e ruídos promovidos por instituições religiosas, de Sim, qualquer tipo que seja. sim. Legal, muito legal essa preocupação deles, né? E em residências, tem tido mais procura para projetos, para esses serviços relacionados à acústica? Bom, residência, eu posso resumir de uma forma mais espontânea, mais alegre. Residência, o problema é o vizinho. Sempre, sempre, vizinho. Sempre o vizinho. Eu nunca incomodo o outro, mas o vizinho sempre me incomoda. Então, a gente tem sempre feito algumas eu nem digo que muitas vezes é preciso de um projeto, é preciso de um olhar técnico, clínico, cirúrgico, para dizer, cara, isso aqui a gente resolve de uma forma muito simples. Vamos mudar a porta, vamos mudar a janela, e aí você resolve. Ou então, o seu piso, se a gente fizer um outro tipo de piso, então, às vezes, não é nem preciso um projeto, para que você veja que aquela solução é muito fácil de realizar. Então, normalmente, nessa questão de moradia, de ruídos entre essas situações, casas geminadas, a parede é única, e aqui tem uma sala e aqui tem outra sala. Então, quem vai ouvir o programa do outro, né? Um vai assistir um programa, outro vai assistir outro. Então, porque a parede é geminada. Então, o que é que a gente faz? É esse o que tem mais rolado. Então, as pessoas pensam que, quando fala em acústica, que aquele tipo de serviço vai ser uma coisa, uma fortuna incalculável. E não, às vezes não é uma coisa bem simples de ser resolvida, é só precisar de um profissional. Mais uma vez, ele seja competente, certificado, que ele tenha habilidades e competências bem definidas e que tenha aquele olhar também empático, né? Não só aquele profissional que pensa no financeiro, né? Sim, Essa relação tem que ser um ganha-ganha. Não pode ser um ganha-perde, eu ganhei e você perdeu. Não, tem que ser, os dois têm que ganhar. Ele tem que ter o problema resolvido e eu tenho que ser compensado pela resolução daquele problema e todo mundo fica feliz dessa forma. sim, com certeza. E as construtoras, antes, né, de pensar na residência, as construtoras já têm implementado os projetos acústicos, na construção mesmo? Você tem visto isso? Não tenho visto e, e, e é um mercado gigante. Olha, tá aí a dica, Sim, hashtag, fica a sim. dica, Portal da Acústica. Por favor, construtoras, né? Não tem. As construtoras, por quê? Quando a gente lida com construtoras, a gente quer baratear a construção. Então, a Ah, gente quer ter uma economia essa muito questão. grande nos materiais. Então, o que é que as construtoras fazem? Elas entregam aquele produto bruto e o cliente que comprou, alugou o espaço, ele faz os ajustes que ele precisa. É assim que funciona. Certo. Se a gente tivesse, por exemplo, projetos que já envolvessem isso, talvez encarecesse mais e para eles não seria tão lucrável assim. Então, mais vale entregar na mão da pessoa e dizer assim, olha, tá vendo sua parede é geminada, você pode solucionar dessa forma, tá aqui um profissional. Pode ser feito isso, que normalmente é o que a gente vê. Né? Sim. Mas diretamente na fonte, levar o prédio, isso só acontece, e nem sempre, com construções de teatros ou salas de cinema, por exemplo, Uhum. que ele já é pensado para ter uma resposta acústica. Mas Sim. edificações onde a gente utiliza salas de escritórios, call centers, essas coisas não são pensadas para isso. Vamos construir e depois a galera se vira aí para resolver o problema. Infelizmente, né? Pois Bom, Samuel, aqui agora só para a gente fechar nosso bate-papo, dá uma diquinha aí para a gente de o que não pode faltar no projeto, quando for pensar no projeto, o que precisa? bom, a dica mais valiosa que eu posso dar foi a dica que a gente deu no começo. Procure um profissional. Profissional, com Não, certeza. porque você evita dor de cabeça, você evita desgaste, porque uma das coisas mais chatas e a gente vê atualmente tantos conflitos acontecendo no mundo que poderiam ser facilmente resolvidos, mas as pessoas estão num limite depois de uma pandemia, então tudo fica muito acirrado. Então, quando você Sim, tenta resolver
com alguma pessoa que fez algum projeto na intuição e que para ela funcionou, porque ela tem um tipo de especificidade, né, para ela que resolveu, mas que pode não ser o mesmo do o seu ambiente não é o mesmo, a sua porta é diferente, o seu aparelho é diferente. Então, para você evitar esse desgaste, essa dor de cabeça, às vezes você briga, vai para Procon, vai para a justiça, a pessoa não respondeu, outra. Nossa, é uma dor de cabeça e ninguém quer ter esse tipo de dor de cabeça. Então, Sim, mais vale você gastar um pouquinho mais e ter um profissional qualificado que vá lá e diga para você: olha, aqui resolve assim, e pronto, e você vai e resolve. Você pode até não contratar aquele profissional, mas que pelo menos ele te dê uma orientação inicial do que sim, você vai fazer, e que você confie mesmo, porque você sabe que ele tem habilitações e competências técnicas para aquilo. Então, sim. essa para mim é a dica primordial, né? Por exemplo, quando a gente marca uma consulta com um médico, a gente pergunta para ele: você foi no médico? Olha, o meu oftalmologista é perfeito, é o melhor da cidade. Então você já vai com aquela recomendação, você vai muito feliz, né? Sim. Você sabe que você vai gastar um pouquinho mais, mas pelo menos você vai ter a sua necessidade atendida. Então, a minha diquinha básica é: procure alguém nesse nível que resolva para você ou te dê um panorama de por onde você pode começar a caminhar, e com planejamento você consegue executar tudo. Não fica nada que é impossível de ser feito. Então, é essa dica que eu quero deixar, Gabi. Sim, e eu acho que sem a necessidade de repente, ter que gastar duas vezes, ter o trabalho de fazer aquele serviço duas vezes, né? Buscar um profissional, buscar alguém que faça corretamente, né? O que pelo menos dê uma luz inicial e dê uma Sim, perspectiva para a pessoa de solução do problema, né? sim. Se a gente conseguir esse tipo de consultoria, aí a coisa fica tudo muito mais simplificada, muito mais fácil, todo mundo fica feliz. Agradeço muito a sua participação, foi um bate-papo aqui muito rico, muita novidade, muita informação boa aqui para gente. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Gabi, estou aqui sempre às ordens, precisando, é só me chamar. E como diz um grande amigo meu, pode mandar que eu obedeço muito bem, eu sou bom em obedecer. Que bom, muito obrigada, Samuel. Até Obrigado, logo. até logo, um grande abraço.